capítulo 10, a partir do verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o teu pai e a tua mãe. Então, não, está tranquilo aqui. Obrigado. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a ti. Vá, vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar, meus amados. Deus poderoso, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, pelo nosso coração tão fraco, Senhor Deus. Por tantas vezes, Senhor Deus, não temos ardor nos nossos corações, por vivermos uma vida religiosa, Senhor. Que a Tua palavra hoje possa tocar em nosso coração. Que a Tua palavra hoje possa nos levar a termos necessidade de Ti. Trabalhe nossas vidas nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu sempre gosto de contar uma das histórias que Deus tem tocado e que eu tenho aprendido em minha vida. Alguém já ouviu falar aqui de Charles Thomas Studd? Pronto. Só não vale o pastor Marcos, mas o restante já viu. Charles Studd, ele nasceu em 1860, lá na Inglaterra. E ele se tornou a pessoa mais famosa da Inglaterra ainda jovem. Ele se tornou capitão, na época, do time de cricket da Inglaterra. Cricket era o esporte mais popular da Inglaterra naquela época e ainda muito é hoje, só perde para o futebol. Na época, ser capitão do time de cricket seria o principal esportista do país. Para nós, no Brasil, hoje, é como se fosse o Neymar. Muita gente não gosta de Neymar, mas quer queira, quer não, ele é o principal esportista porque é do futebol. Eu não quero aqui discutir Neymar, esse tipo de coisa, até porque esse não é a Copa do Mundo, só misericórdia, né, gente? Mas vamos para cá. Então, Charles Studd,
tinha se convertido através de uma pregação de um evangelista que o seu pai levou, converteu ele e seus irmãos, mas depois ele teve um avivamento, o Espírito de Deus chamou ele poderosamente e ele começou a pregar do seu próprio time de cricket. E as pessoas começaram a se converter. E ele começou a ver que era muito melhor pessoas se convertendo do que fazer pontos de cricket. E ele entendeu que ele não queria mais aquela vida de esportista. E aí ele conheceu Hudson Taylor, que criou a missão para o interior da China. E daí ele, junto com outros 7 jovens da Universidade de Cambridge, Cambridge era a principal universidade do mundo na época. Lembre-se, a Inglaterra naquela época era a principal nação. E 1/3 do mundo era dominado pela Inglaterra. 1/3 do mundo. Um país desse tamanhico, mas dominava a África, dominava a Ásia, dominava a Oceania. Então, 1/3 do mundo estava na mão dos ingleses. E a Universidade de Cambridge era a principal universidade da Inglaterra, e 7 jovens conhecidos decidiram colocar sua vida para serem missionários na China. Mas o Senhor, que trabalhava muito na vida de Hudson Taylor, disse: vocês não vão só para a China. Vocês vão desafiar os jovens também para entregarem sua vida. E aqueles 7 jovens que tinham ido lá atrás de Hudson Taylor começaram a turnê pela toda a Inglaterra, nas principais universidades, e eles ficaram conhecidos como os 7 de Cambridge. Qualquer coisa, se meu inglês não for bom, eu falo com o pastor Marcos que ele é craque, viu, gente? Mas me suporta. Vamos lá. Então, os 7 de Cambridge, eles estavam lá falando do evangelho, e foi lá ouvir uma das palestras um pregador conhecido daquele lugar da Inglaterra, era F.B. Meyer. É assim, pastor? Meyer está certo? Por aí. F.B. Meyer. Então, ele chegou lá, ele já era conhecido, mas quando ele ouviu o testemunho de Charles Studd, aquilo impactou aquele homem. E no final, ele chegou para junto do jovem Charles Studd. Charles Studd era um jovem, nessa época, 23 anos para 24, e F.B. Meyer já um pregador experiente, já perto dos seus 40 anos. E ele chegou para ele, eu ouvi o que você falou, meu filho, e você tem alguma coisa que eu não tenho. Mas o Espírito de Deus usou Charles Studd, ele tinha um olhar penetrante, e olhou nos olhos de F.B. Meyer e disse: você já entregou completamente a sua vida ao Senhor Jesus? Existe alguma coisa que você ainda não entregou? E F.B. Meyer ficou impactado. Disse: entreguei. Só que uma voz dizia: você não entregou. E naquela noite, F.B. Meyer foi para casa e começou a orar. E naquele momento ele teve uma visão do Senhor Jesus. E Jesus disse: F.B. Meyer, eu quero todas as chaves da sua vida. Senhor, eu já entreguei, olha aqui, todas as chaves. E aquele molho de chaves, Jesus contou e disse: falta uma chave. E se eu não posso ser senhor de tudo, eu não serei senhor de nada. E Jesus começou a sair daquele quarto. Não, Senhor, não vá para onde o Senhor vai. Se eu não posso ser senhor de tudo, eu não serei senhor de nada. Senhor, mas é uma chavezinha de nada. Não vá. Se eu não posso ser senhor de tudo, eu não serei senhor de nada. E ele entregou a chave que faltava. E a partir daquele momento, aquele homem foi um pregador muito mais poderoso, porque o Espírito de Deus o conduzia poderosamente. E ele fundou a convenção, se eu não me engano, Cambridge, que não sei se existe até hoje, mas pregando
o evangelho, fortalecendo as famílias, fortalecendo as igrejas e enviando missionários por todo o mundo. Mas com essa história eu quero iniciar justamente esse texto do Evangelho de Marcos que fala do jovem rico. O Evangelho de Marcos é o primeiro dos evangelhos. Foi o primeiro evangelho a ser escrito e dá base para os outros dois sinóticos, que são Mateus e Lucas. E aqui nós vimos muito das falas de Pedro, aqui no Evangelho de Marcos. E é o Evangelho para renovar a fé, para trazer as histórias do Senhor Jesus. Os apóstolos estavam começando a morrer e era hora de deixar as palavras de Jesus gravadas para que o povo que creu no Senhor Jesus continuasse firme. E tinha começado há pouco a perseguição mais ostensiva do Império Romano, através de Cláudio e logo depois Nero. E daí ele traz o Evangelho, as boas notícias. E Marcos, a principal mensagem de Marcos é: Jesus é o rei, não é César, não é Bolsonaro, não é Lula, é Jesus. Jesus é o rei e ele governa pela cruz. Ele não governa pelo dinheiro, ele não governa por boas obras, mas é pela cruz. Não há outro caminho para aquele que crê no Senhor Jesus. Não há. E é essa a principal mensagem que Marcos traz. Ele apresenta o Senhor Jesus como rei servo. E a gente pode dividir os primeiros 8 capítulos, ele diz: Jesus é o rei. E os últimos 8 capítulos, tome a sua cruz e siga o Senhor Jesus. E aqui Jesus está chegando em Jerusalém. Mas ele está vindo pela Pérea, do outro lado do Jordão. E aqui tem várias passagens que se completam. Mas aqui, nesse caminho, diz aqui, verso 17, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E alguém pergunta: mas onde é que está dizendo aqui que ele é jovem? No Evangelho de Mateus, na passagem paralela, diz lá que ele era um jovem. Lá em Lucas diz que ele não somente era um jovem, mas que ele era uma pessoa de destaque, era um dos príncipes de Israel. Então, por ele ser um jovem, nós vamos refletir no tema: o jovem e o compromisso com a verdade. E a primeira coisa que eu queria que nós víssemos nesse texto é que o compromisso com a verdade nos livra da armadilha de Satanás. Aí alguém pode perguntar: onde? Calma, tenha calma. Primeira coisa, mas cadê o compromisso com a verdade? Onde é que tem aqui a palavra verdade? A verdade é uma pessoa. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai se não for por mim. Diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. E não somente isso, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, diz lá que ele é cheio de graça e de verdade. Então, compromisso com a verdade é compromisso com o Senhor Jesus. E é esse compromisso para o qual somos chamados. E aqui se fala muito mal do jovem rico, muitas vezes. Mas olha aqui o jovem rico. Ele é um jovem piedoso. Ele correu ao encontro de Jesus. Ele não era como os outros fariseus.
escribas e saduceus que perseguiam Jesus, que ficavam tentando pegar Jesus em alguma coisa. Ele não, ele correu ao encontro de Jesus. Ele sabia que Jesus estava com Deus. E ele se ajoelhou, ele se humilhou diante de Jesus. Nós não temos aqui alguma pessoa que era uma pessoa que queria, estava em oposição ao Senhor Jesus, não. Ele queria realmente o encontro com Jesus, é como Nicodemos também. E ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Só que Jesus, quando se encontra conosco, ele mostra a verdade em nosso coração. Põe sua mente. Ninguém que se encontra de Jesus fica de pé. A narrativa da Bíblia mostra que todos aqueles que se encontraram com o Senhor se ajoelharam, ficaram sem forças. Nós vemos João acontecer isso, nós vemos Jeremias acontecer assim, nós vemos Isaías acontecer assim, porque ele é santo e nós não somos. Mas aquele jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas Jesus responde de uma forma completamente, vamos dizer assim, até esquisita. Ele chega: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Mas aí alguns pensam: gente, Jesus está dizendo que ele não é bom? Não, Jesus não está dizendo que ele não é bom. Ele é bom. Deus é bom em todo o tempo. O Senhor Jesus é bom em todo o tempo. Só que ele está dizendo: você sabe quem eu sou? Realmente? Eu não sou um mero mestre. Sou a um que é bom, que é Deus. Jesus é Deus. Na realidade, ele está perguntando para o jovem: quem é Deus para você? Você conhece a Deus realmente? Aquele jovem não estava olhando para o Senhor Jesus como Deus. Jesus disse lá no Evangelho de João: quem vê a mim, vê o Pai. Mas aquele jovem estava olhando para Jesus como um grande mestre, como uma pessoa que ia dar a ele a solução para aquele incômodo que ele tinha. Aquele jovem rico reconhecia que o coração dele não estava batendo adequadamente, faltava alguma coisa. O que é que me falta? Ele tinha dinheiro, ele era um jovem bem-sucedido, ele era um homem de destaque, mas faltava alguma coisa em seu coração e ele não sabia o que era. Por isso que ele foi ao Senhor Jesus, querendo saber o que é que ele tinha de fazer. Mas Jesus começa dizendo: você me conhece? Você conhece a Deus? Mas Jesus faz mais. Primeira coisa, ele já mostra que aquele rapaz não conhece ao Senhor. Mas ele vai mais: você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Nós vemos aqui o quê? A segunda tábua da lei. Aquela tábua da lei que fala dos relacionamentos, de amar o próximo como a ti mesmo. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos uns aos outros que nós vemos. Então o jovem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mais uma vez, esse jovem mostra que não conhece nem a si mesmo. Ao invés de reconhecer seus pecados nessa hora, ao invés de reconhecer-se como carente da graça de Deus, ele diz: mestre, tenho observado desde a minha mocidade. Ele não conhece a Deus, não conhece o seu próprio coração pecador.
a sua necessidade premente de salvação. Olha a verdade aparecendo. Mas Jesus, a razão que eu escolhi Marcos, esse texto está nos 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, nos 3 sinóticos. Mas o que mais me tocou aqui em Marcos é quando fala aqui, e Jesus, olhando para ele com amor, disse. Jesus amou aquele jovem. Apesar daquele jovem não enxergar seus pecados, apesar daquele jovem não conhecer a Deus de verdade, Jesus amou aquele jovem. Disse, só uma coisa te falta. Vá, vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus completa a obra da verdade dizendo, livre-se da sua maior idolatria, livre-se daquilo que domina o seu coração, que são as riquezas. Essa é a sua oportunidade. E essa também deveria ser nossa oportunidade. Alguém pode dizer, pastor, eu nem dinheiro tenho, eu sobrevivo a pulso. O problema não é ser rico. O problema é onde está o nosso coração. Se o meu coração acha que dinheiro resolve tudo, eu sou igual ao jovem rico. Se meu coração acha que se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, eu resolveria tudo, eu sou igual ao jovem rico. Não se engane. Esse jovem caiu na armadilha do ego. Ele foi se encontrar com Jesus, não para conhecer a Deus, mas para se satisfazer, para tirar aquele incômodo que ele tinha. Ele buscou a sua própria satisfação. Esse jovem achava que ele tinha sua própria justiça, que ele cumpriu todos os mandamentos, ele caiu na armadilha da justiça própria, que é muito comum hoje, principalmente, desculpe dizer, entre os jovens. A maioria dos jovens de hoje estão mais preocupados em dizer que faz as coisas certas do que terem ardor pelo Senhor Jesus. Falta ardor pelo Senhor Jesus. O ardor que Charles Studi teve está em falta. E o dinheiro está imperando. E eu digo mais, que nós aprendemos a administrar muito mal o dinheiro. Caímos na armadilha das riquezas, dos empréstimos, do mau uso do dinheiro para nossa satisfação e não para investirmos no reino de Deus. Meus amados, precisamos muito da misericórdia de Deus. O jovem, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aquele jovem teve a chance de seguir ao Senhor Jesus, mas ele se rendeu ao seu ídolo, às suas riquezas. E nós, a quem nós servimos? Não podemos servir a dois senhores, diz a palavra de Deus. Ou servimos ao Senhor, servimos às riquezas. A quem estamos servindo? Mas o compromisso com a verdade não só nos livra da armadilha. A verdade que é o Senhor Jesus mostrou a armadilha que aquele jovem estava completamente afundado e ele não se libertou. Mas o compromisso com a verdade
o compromisso com o Senhor Jesus nos leva a nos entregarmos completamente. Sem entrega não existe fé. O que Jesus pediu a esse moço ainda é escandaloso para nós. A gente fica tentando, meu Deus, mas Jesus, para que ele pediu tudo isso? Ele pediu porque aquele jovem precisava. Jesus só pede aquilo que é preciso. E aquele jovem precisava se libertar das riquezas que o escravizava. Como eu falei, o problema não é a riqueza, mas é o amor ao dinheiro. A Bíblia diz, lá em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é daquela época, isso é hoje. Meus amados, mas só que tem uma coisa que a gente nunca tentou: o escândalo dos discípulos. Porque Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. E os discípulos estranharam essas palavras. E Jesus, então, insistiu, repetiu novamente para que eles entendessem: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu já ouvi pregações tentando justificar essa passagem, dizendo que ele está falando de uma porta que se chamava fundo de agulha, que era tão estreita que tinha... Isso é mentira! O texto não diz isso, não. Está muito claro aqui que isso aqui é uma frase idiomática, mas está falando que aqueles que têm amor ao dinheiro não vão entrar no reino de Deus. Ou você serve a Deus, ou você vai riquezas. Haverão ricos, sim, mas principalmente ricos da graça de Deus. Esse texto não está condenando os ricos, está condenando aqueles que amam ao dinheiro. Eu conheço ricos fiéis, mas é verdade uma coisa, vamos ser bem claros, que quando a pessoa se apega ao dinheiro, ela muitas vezes se desvia da fé, achando que ela é uma pessoa de sucesso. Tudo que temos e tudo que somos foi dado pelo Senhor. É graça. E daí eles ficaram admirados. Por quê? Porque eles entendiam que uma pessoa rica era uma pessoa que era abençoada por Deus. E a Bíblia tem exemplos de pessoas assim. Abraão, um homem muito rico, está dizendo na Bíblia. Isaac também. Mas ele era tão rico, Abraão, mas entregou o que tinha de mais valioso ao Senhor, que foi o seu próprio filho. Não negou o seu próprio filho. Isso é coração em Deus. E daí Jesus está mudando o conceito. A riqueza deixou de ser bênção para armadilha. E daí vem a pergunta: quem pode ser salvo, então? Se esse jovem que é piedoso, que cumpre os mandamentos, que é de destaque, não pode ser salvo, quem pode ser salvo? E o Senhor Jesus, para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. A salvação, meus amados, existe entrega completa. Só podemos ser salvos por conta do Senhor Jesus. Temos que nos entregar completamente. Sem Ele, nada podemos fazer. E é interessante, outra coisa que nós não nos atentamos. O texto que vem logo depois é o quê? 32. Jesus
novamente fala aos seus discípulos do que ele vai fazer. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e os seguiam, tomados de apreensões, e Jesus, chamando outra vez os 12 para o lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus claramente diz que ele vai se entregar completamente por nós, para que nós tenhamos esperança de salvação. E assim como ele se entregou, nós devemos nos entregar. Diz a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo João escreveu, diz lá: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar nossa vida pela dos nossos irmãos. 1 João 3,16. Meus amados, na realidade, diferentemente desse jovem rico que saiu triste, o jovem rico principal, o próprio Senhor Jesus, ele entregou-se completamente por amor de nós. Ele deixou sua glória, ele tomou a forma de homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E não só tomou a forma de homem, mas ele serviu, ele se humilhou até a morte e morte de cruz por amor de mim e de você. Crer no Senhor Jesus é se entregar. Pensando assim, a frase mais famosa de Charles Stewart dizia assim: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer para ele será grande demais. Se ele, que é Deus, morreu por mim, o que é que eu posso fazer que pode ser grande demais para ele? Ele fez muito mais. Jesus só pede o que ele fez muito mais. E ele mesmo nos dá as condições de fazê-lo. O compromisso com a verdade nos leva a nos entregarmos completamente. Então, em primeiro lugar, o compromisso com a verdade nos livra da armadilha. Em segundo lugar, o compromisso com a verdade nos leva a nos entregarmos completamente. E eu deixo uma pergunta para vocês, meus queridos. Você já entregou completamente sua vida? Há alguma chave que você não entregou nas mãos de Jesus? Mas, em terceiro lugar, o compromisso com a verdade nos faz mais que vencedores. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Depois de um discurso tão duro, Pedro, como sempre, né? Pedro que tem iniciativa. Olha, nós deixamos tudo. Ele não deixou não, mas nós deixamos tudo. E seguimos o Senhor. E Jesus disse: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente século 100 vezes mais. Meus amados, quem se entrega completamente entra no reino de Deus, faz parte do reino de Deus, passa a fazer parte da família de Deus, uma família muito maior do que qualquer família terrena, uma família que está espalhada por todo o mundo, uma família que já tem a família triunfante e tem também a que está atuando. Mas nós somos uma família. Deus nos chamou para uma nova família, a família da fé. E é interessante, quando pensamos no reino de Deus,
no texto anterior a este, Jesus abençoou as crianças e trouxeram algumas crianças para que Jesus abençoasse. Os discípulos, não pode não, ele é o mestre. Jesus repreendeu e indignou-se. Deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque deles é o reino de Deus. Aqueles que têm um coração completamente entregue, feito às crianças, deles é o reino de Deus. Pelo reino de Deus, deixamos uma família limitada, para termos uma família eterna, de muitos irmãos. E a vida eterna, quer dizer uma coisa, começa aqui. No Evangelho de João, no capítulo 5, verso 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não terá, não é? Tem. A vida eterna começa aqui. Tanto que ele diz, já no presente século, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, mas com perseguições, deixar claro, nesse mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo. O Senhor Jesus venceu o mundo, e por ele somos mais que vencedores. Essa é a palavra de Deus. Mas a verdadeira vida começa quando nos entregamos completamente. Mas aqui ainda há uma advertência. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Por que essa advertência? Porque às vezes seguimos a Jesus, mas queremos ser destaque. Logo depois tem justamente o pedido de Tiago e João para estarem à direita e à esquerda de Jesus no seu reino, querendo ser primeiros. E Jesus já tinha dito, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Ou seja, nós não estamos aqui querendo ser primeiros, mas sim querendo servir ao Senhor Jesus, entregando-nos completamente a Ele, que Ele cresça e eu diminua. E a pergunta que eu faço para os jovens, com que nós estamos comprometidos? Com o Senhor Jesus? Com a faculdade? Com a família? Com a religião? Com a luta por valores? Hoje há uma grande guerra na internet, você lutando por valores, lutando por ideologias. Ou sua luta é para que Jesus seja glorificado na sua vida? Qual é o seu comprometimento? Mas eu pergunto mais, aqui também temos pais, familiares, tios, tias, avós. O que vocês querem para os seus filhos, sobrinhos, netos? Vocês querem pessoas, profissionais bem-sucedidos? Ou vocês querem crentes fervorosos? O que é que vocês querem? Para finalizar, meus queridos, a história de Charles Stewart, quem puder ler, eu recomendo, mas eu queria contar só mais uma coisinha. Charles Stewart foi para a China, e depois de um ano, conheceu aquela que seria sua esposa, e marcaram o casamento. Priscilla Stewart. E daí o seu pai faleceu, e naquele ano que ele ia se casar, houve a divisão da herança. O seu pai
era uma das 5 pessoas mais ricas do mundo. E com essa herança, Charles Studi era um jovem rico. Só que ele sabia que aquela riqueza iria tirar ele do foco. E ele recebeu a sua herança e ele doou para os grandes evangelistas daquela época. Parte foi para aquele que foi usado por Deus para revivar sua vida, de Dwight Moody e o seu instituto lá em Chicago. Parte foi para George Miller e os seus orfanatos lá em Bristol. Parte foi para o William Booth e o Exército da Salvação. Mas ele guardou uma parte. Ele ia se casar. E ele entendeu que ele deveria deixar pelo menos alguma parte para Priscila, se ela precisasse. E no dia do seu casamento, ao se casarem e prometerem que um ao outro, que jamais atrapalharia um ao outro de pregar o evangelho, Charles entregou esse presente para Priscila. E ela, o que é isso? Esse dinheiro eu guardei para que, se você precisar, você usar para pelo menos poder ter algum local para viver e morar, se eu me ausentar. E ela chegou para Charles e disse: Charles, o que é que Jesus disse ao jovem rico? Dê tudo e siga-me. Então obedeça, Charles. Entregue isso também. E Charles também entregou aquilo. Você pode pensar, eles ficaram na miséria. Alguém conhece aqui Ronaldo Lidório? Ronaldo Lidório, uma das organizações que sustentam Ronaldo Lidório é a WEC International, criada por Charles e Priscila Studi, a maior organização missionária do mundo. Porque um jovem rico deu tudo o que tinha para ganhar milhões de vidas. 50% da África hoje é cristã por causa de Charles Studi. A melhor coisa que existe é nos entregarmos completamente nas mãos daquele que tudo tem em suas mãos. Vamos orar.